Glória a Deus. Irmãos, para nós, essa noite é uma noite muito especial. Sempre digo isso. O Senhor Jesus deixou duas ordenanças para a sua igreja: a ceia e o batismo. São duas reuniões aonde nós sentimos assim um clima muito especial. Eu sempre digo, todas as vezes que nos reunimos aqui nesse lugar para adorar o Senhor, é uma bênção. O Espírito do Senhor se manifesta, Deus nos abençoa, mas algo assim muito especial quando nos reunimos para cear e quando nos reunimos para participar de um batismo. Eu creio verdadeiramente, essa noite é uma noite em que o Senhor quer selar cada um aqui com uma bênção muito especial. Amém? Para nós é noite de alegria, noite de celebração, e eu queria convidar você a se entregar nessa noite na presença do Senhor. Deixa Ele falar com você, deixa Ele tratar com você. Eu quero compartilhar uma palavra, daqui a pouco a gente vai estar participando do batismo, propriamente dito. Eu quero usar o texto que está lá em Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Senhor, nós te pedimos mais uma vez, revela-te a nós, trata conosco. Tudo que nós viemos a fazer aqui, nessa reunião, seja debaixo da tua instrução, da tua orientação. Nós nos submetemos à tua vontade, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmãos, é sempre uma oportunidade muito especial quando nós vamos participar de um momento como esse. Sempre pedimos para as pessoas trazerem seus entes queridos. É uma oportunidade da gente estar reunido como família, celebrar o Senhor. Eu comecei a meditar sobre o que falar nesse dia, o que compartilhar. E Deus me lembrou dessa passagem. Estava meditando e me veio a lembrança justamente dessa frase: saiu o semeador a semear. Saiu o semeador a semear. Eu peguei o texto, comecei a ler o texto, estudar algumas coisas. E na verdade, o que o texto está expressando aqui é uma realidade que nós encontramos em qualquer grupo que está reunido, aonde a palavra de Deus está sendo compartilhada, aonde a palavra de Deus está sendo pregada. O texto diz que naquele dia Jesus sai para ensinar, e chegando ali na beira do lago, aqui está em foco o lago de Genezaré, era o lugar onde ele se reunia com as multidões, e tinha um grupo muito grande de pessoas ali. Ele então entra num barco, afasta o barco um pouquinho da terra e começa a falar. Para a nossa mentalidade moderna, isso pode parecer uma coisa meio estranha, né? O sujeito vai falar de dentro de um barco. Mas dentro daquela formação geográfica, né, fazia muito sentido, porque o vento
ali soprava do mar para a terra, então isso facilitava a propagação do som. Então quando ele se afasta um pouquinho e fica olhando para as pessoas que estão na praia, ao contrário do que possa parecer num primeiro momento, há naturalmente o som é ampliado. Então ali ele tem a possibilidade de falar e aquelas pessoas ouvirem. Naquela ocasião não tinha microfone, né? Como a gente tem hoje. Então ele está usando um recurso. E é interessante que o capítulo 13 de Mateus, que nós estamos lendo, ele marca um momento de transição no ministério de Jesus, onde ele começa a ensinar por parábolas. E as parábolas nada mais são do que alegorias, usando elementos da vida natural, da vida cotidiana, para ensinar realidades superiores, realidades espirituais. Mateus capítulo 13, ele tem uma sequência aí de parábolas, e das 40 parábolas aproximadamente que Jesus ensinou, que estão registradas nas escrituras, quase metade dessas parábolas Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. E não é diferente nessa. Justamente a primeira parábola que vai dar aqui um marco inicial, que vai abrir o caminho para todas as outras que vão vir depois, Jesus vai falar do reino. E é interessante que essa é uma também das parábolas que o próprio Jesus explica para os seus discípulos. Nem todas as parábolas trazem uma explicação formal de Jesus descrita nos evangelhos. Algumas trazem, né? E eu escolhi justamente essa, porque essa é uma parábola introdutória. Ela vai trazer aqui uma realidade que vai se aplicar a tudo mais que vai ser falado depois, ao ponto de quando os discípulos vão perguntar a ele assim: Senhor, o que o Senhor quis dizer com essa história aí? Explica pra gente o que o Senhor está falando sobre o semeador, né? Ele vai dizer para eles o seguinte: olha, se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender mais nenhuma. Então por isso também ele faz questão de explicar. É muito interessante quando um evangelista registra a explicação do próprio Jesus acerca da parábola, porque aí a gente não tem dúvida do que ele está falando. As parábolas, conforme eu disse, são alegorias, são histórias. Então, muitas vezes, muitas delas, né, há divergência em alguns pontos. Os intérpretes entendem uma coisa, alguns entendem outra, né? A essência sempre é preservada, mas as minúcias às vezes se perdem, né? Não no caso dessa. E eu quero ver com você justamente o que o próprio Jesus disse sobre aquilo que ele acabou de falar, né? Nós lemos a parábola aí, e a partir do versículo 18, ele começa a explicar. Ele diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ele vai narrar aí 4 situações. Ele começa dizendo que um semeador saiu a semear. É possível até que ele tivesse assentado no barco, ensinando aquele grupo de pessoas, e à medida que ele está falando com as pessoas reunidas na praia, pode ser que ele tenha levantado os olhos e olhado para as colinas e visto algum semeador semeando. É possível que isso tenha acontecido. E Jesus então começa a usar aquilo para trazer uma orientação, uma instrução. Então era comum você ver um semeador andando, lançando as sementes e cercado de aves. Isso era algo comum, porque as aves ficavam justamente na expectativa de pegar alguma semente que caísse fora do lugar adequado. Jesus usa aqui a expressão, aquela semente que caiu à beira do caminho. Que caminho é esse? É o caminho aonde o semeador está lançando as sementes. Então, quando se fala de semear, o contexto é que vai definir quem é esse semeador. E de maneira muito interessante, nessa parábola específica, o semeador não é definido, porque o que está em grande ênfase na parábola não é o semeador e não são as sementes. A grande ênfase da parábola é nos solos. São 4 solos diferentes que são mencionados aqui.
Então a Bíblia, por exemplo, se refere ao próprio Deus como semeador. Diz que ele semeou um povo na terra, a nação de Israel. A Bíblia vai descrever o próprio Senhor Jesus como semeador em outros momentos. Vai falar do Espírito Santo como semeador. Vai falar dos cristãos, da igreja, como semeadores. Então quem é o semeador aqui nesse contexto? Nesse contexto, o semeador pode ser qualquer um de nós que esteja compartilhando a palavra. Então no momento eu sou um semeador. Eu estou lançando sementes, eu estou compartilhando a palavra. E a minha oração é que entre nós aqui exista terra boa. Amém? Porque o semeador era o mesmo, as sementes eram da mesma natureza, não tinha diferença entre as sementes. O que vai trazer toda a diferença na narrativa é o solo onde a semente cai. E aí ele começa a dizer, olha, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E aí vieram as aves dos céus e comeram. Essa é a primeira categoria de pessoas. É aquele que ouve a palavra e não entende a palavra. E eu lamento dizer que num grupo grande como esse, infelizmente, deve ter algumas pessoas que estão nessa categoria. Eu estou falando, a pessoa está ouvindo e está pensando assim, caramba, será que isso não vai acabar mais rápido, não? Eu estou falando, a pessoa está ouvindo, está pensando assim, gente, que chatice. Será que não dá para vir logo na parte que eles entram naquela piscina e a gente pode ir embora? São os ouvintes que têm a mente fechada. É a primeira categoria de pessoas que tem na parábola. A semente é lançada e não entra, não penetra, não fica nada. E aí vem as aves dos céus. E Jesus diz, o que as aves dos céus representam? Representam o próprio maligno, o próprio inimigo. Ele vem e rouba a semente. Esse tipo de pessoa ouve a palavra e não consegue dar crédito à palavra. Ouve a palavra e não consegue se envolver com a semente que está sendo lançada. Ele vai dizer sobre o segundo grupo, que a semente caiu sobre pedregais. Mais à frente ele vai dizer quem são essas pessoas. Está no verso 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Algumas versões trazem, logo se escandaliza. Eu já conheci muita gente assim. A semente semeada sobre pedregais, ela chega até a produzir um iniciozinho de raiz, porque ela não consegue entrar na terra, ela fica sobre a terra, e aí ela luta para produzir alguma raiz, para poder se firmar. Ao longo da caminhada eu conheci algumas pessoas assim, eles parecem verdadeiros meteoros da igreja. A pessoa chega e vem te procurar, eu estou chegando, estou aí, aceitei Jesus, estou vindo aí na igreja, tal, o que eu posso fazer? Onde eu posso atuar? O que eu posso... Aí você, calma, take it easy, né? Calma, aí mais devagar. Aí a pessoa empolgada. Quantos já conheceram pessoas assim? Uma alegria danada. Aí você até fica feliz junto com a pessoa. Celebra, caramba, que bênção. Fulano está aqui, que coisa maravilhosa. Se envolvendo, se aproximando. Mas não tem raiz. Aí o texto diz, quando vem as tribulações, quando vem a luta, a pessoa com a mesma intensidade, que é por isso que eu digo que são os crentes meteoro. Meteoro é assim, né?
Ele passa, todo mundo para e olha. Aí também some rápido. Faz um barulho e passa. Não tem raiz, não se sustenta. Ele vai falar sobre um terceiro tipo, que foi semeado entre os espinhos. Verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A palavra-chave aqui dessa definição é infrutífera. A primeira semente não tem tempo nem de criar um pouquinho de raiz. As aves vêm e levam. A segunda semente sobre pedregais cria uma raizinha assim muito da michuruca. O cara está todo animado. Primeira coisa que falarem dele, zombarem da fé dele, disserem que agora ele é maluco. Ih, tu agora tá chato, hein? Ele já desiste. Mas essa terceira categoria cria raiz. Começa a desenvolver. Ouvem a palavra, começam a colocar algumas coisas em prática, começam a crescer espiritualmente, a se desenvolver, mas aí se perdem com os cuidados dessa vida. Quantas e quantas pessoas chegaram na casa de Deus, começaram a caminhar, se renderam ao Senhor, mas de repente tem alguma coisa que se torna mais importante do que a vida de oração, do que a vida de intimidade com Deus, do que a busca de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quem busca primeiro o reino recebe as demais coisas. Essa categoria de pessoas, ela deixa de buscar o reino e começa a buscar as demais coisas. Quando aquilo que é externo, aquilo que é natural, aquilo que é passageiro, começa a ser mais importante do que aquilo que é espiritual, do que aquilo que é eterno, essas pessoas sucumbem. Cria raiz, mas se torna infrutífero. Eu quero declarar aqui nessa noite, a pessoas que estão aqui, que amam ao Senhor, que querem caminhar na presença do Senhor, mas que têm essa sensação: a minha vida espiritualmente é infrutífera. Eu não consigo fazer a vontade de Deus. Eu não consigo discernir qual é o meu chamado, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. A raiz está lá, mas a árvore não consegue subir, a planta não consegue subir, não consegue despontar, porque tem um monte de coisa sufocando. Deus é poderoso para mudar essa história, amém? Eu espero, sinceramente, que a divisão aqui das 4 situações não seja certinha, né? Que senão 25% para cada um. Eu espero que a maioria de nós esteja na 4ª categoria. A semente que caiu em boa terra. Amém? A semente que caiu em boa terra, Jesus diz: quem são esses? Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. É o que ouve e compreende. O primeiro ouve e não deixa entrar nada. O segundo ouve e se emociona. Daqui a pouco passa. O terceiro ouve, mas é inconstante, não consegue frutificar. Mas existe um grupo,
E eu quero, em nome de Jesus, fazer parte desse grupo. Eu espero que você faça parte desse grupo. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Vê se ele tem a cara de ser uma terra boa. Dá uma olhada. Amém? Dá uma olhada para ele. Tem cara de boa terra. Meu irmão lá atrás falou que o outro é feio. Eu não perguntei isso. Não perguntei. A terra pode ser até feinha, mas pode estar toda preparada. Não foi isso que eu perguntei. Essa terra boa é onde a semente da palavra entra, se estabelece, a semente fica protegida. As aves dos céus não podem tirar essa semente, porque ela está protegida dentro da boa terra. Amém? A raiz dela não fica só na superfície, ela não está no pedregal, ela está numa boa terra. A raiz desce, se fortalece, se estabelece, busca os nutrientes. A palavra de Deus é um nutriente para fortalecer a semente. Nosso relacionamento com o Espírito Santo traz vida para a semente. Aquele que ouve a palavra e compreende, e não fica emocionado e dá uns glória e daqui a pouco já está dizendo assim: minha vida dá tudo errado. Não, ele ouve a palavra e compreende. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o que diz o Senhor. O Evangelho, não vou dizer evangelho, porque é até heresia falar isso. Vou consertar. O pseudo-evangelho que tem sido pregado em muitos lugares. Vem para Jesus e vai dar tudo certo. Vem para Jesus e vai te arrumar um emprego. Irmão, eu creio que se você for fiel ao Senhor, Ele abre porta de emprego, amém? Mas eu creio que se para te tratar, para te ensinar alguma coisa, o melhor a acontecer nesse momento é você ficar desempregado, Deus também trata assim, porque Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que você precisa. Esse pseudo-evangelho que muitas vezes é pregado, que não é o evangelho bíblico. A semente está protegida, ela está dentro da terra, mas vai vir sol, vai vir tempestade, vão vir dias de sequidão, vão vir dias onde a tempestade é fortíssima, mas essa boa semente está guardada, ela tem raiz, e porque a raiz é profunda, ela começa também a subir para a superfície e dá muito fruto. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que esses irmãos vão descer as águas daqui a pouco. Eles têm essa preciosa semente dentro deles, que vai dar muito fruto para a glória de Deus. Aleluia! Interessante que Jesus, Ele diz 30, 60 e 100 vezes. Uma colheita comum, nível normal, se espera cerca de 10 a 20 vezes em relação ao que se planta. Mas Jesus diz: olha, esses filhos do reino, esses que andam na minha presença, esses que buscam agradar o meu coração, esses que ouvem a minha voz e me seguem, eles vão dar fruto de maneira sobrenatural. Você vai ver a manifestação da glória de Deus. Você vai ficar firme no dia mau, porque nós cantamos aqui: o Senhor é um refúgio e uma fortaleza no dia da angústia. O dia da angústia até vem, mas o dia da angústia não vai nos parar. O dia da angústia não vai tirar a nossa expectativa, a nossa esperança. Nós somos terra fértil. Você pode aplaudir o Senhor? Deus é bom demais. Aleluia. E aí acontece
o milagre da multiplicação. Porque nos 3 casos que a gente compartilhou, a semente não conseguiu sair da terra, ficou lá. Mas quando tem terra fértil, dá muito fruto. E o fruto dentro tem o quê? Não tem medo não, pode falar. Tem o quê? Dentro do fruto tem o quê? Semente. Quando a semente do reino encontra uma terra fértil, ela se multiplica. Porque ela não vai morrer na terra, ela vai gerar fruto, ela vai se fortalecer, ela vai produzir uma planta, essa planta vai produzir frutos, e os frutos dessa planta também estão cheios de outras sementes, e aí sai você, como um semeador, a semear, e Deus vai dar uma colheita. Você vai ver salvação na sua casa, você vai ver salvação entre as pessoas que você ama, você vai ver manifestação da glória de Deus, manifestação do poder de Deus. Você é uma boa terra, amém? Eu creio que está cheio de boa terra aqui. Volto a dizer, tem terra que a gente olha e pensa assim, rapaz, mas isso aí vai dar um trabalho. Cheio de cacareco. Quem aqui já plantou alguma coisa na vida? Quem já plantou? Era mais fácil o pessoal entender Jesus, porque naquela cultura todo mundo plantava alguma coisa. Eu perguntei, a minoria aqui já plantou alguma coisa? Você tem que ensinar o seu filho, né? Tem uma mãe que perguntou para o filho, meu filho, de onde vem o leite? E ele respondeu com maior tranquilidade, da caixinha. Porque é tudo que ele via. É o leite vem da caixinha. Não, né? Vem da vaca, né? Aí ele explicou. A criança ficou assim, não é possível. Porque a gente às vezes fica muito na superfície, né? Mas se você já plantou alguma coisa, você sabe do que eu estou falando. A Marcele, ela tem mania de planta, né? Além de mania de gato. Aí ela bota a culpa para mim, aí eu assumo a culpa para poder ficar bem. Eu gosto de planta. E nós já vimos isso acontecer. Lugares onde a pessoa diz assim, não, vamos plantar aqui, ó. Aí quando começa a mexer, cheio de sujeira na terra, caco de telha. Não sei quem passou lá antes, cismou de enterrar as telhas ali naquele lugar. Toco de tronco morto. Começa a cavucar, vai achando um monte de impureza, um monte de sujeira ali. Mas depois que você tira essa impureza, que você tira essa sujeira, que você limpa essa terra, a terra manifesta o potencial, a característica dela e dá fruto. Nós somos assim, amém? Às vezes está cheio de impureza, cheio de coisa que precisa tirar, precisa limpar. Mas Jesus é especialista em limpeza. Ele limpa a nossa alma. Ele tira tudo que não presta. Ele tira tudo que está atrapalhando. E aí Ele libera uma palavra para que aquela semente dê fruto. Eu creio que essa noite é a noite de dar fruto para a glória de Deus. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé para nós orarmos.